Paz de Cristo, povo de Deus, sejam bem-vindos ao canal Palavra do Pregador. Aqui nós estudamos a Palavra de Deus, examinamos Bíblias de estudos e muito mais. Nesta oportunidade estaremos aqui com a Bíblia de Estudo NAA e vamos fazer uma análise completa, versículo por versículo, do Salmo tão conhecido e poderoso, Salmo 91. Vamos ao texto bíblico que diz assim: Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor: Tu és o meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus, em quem confio. Vamos aqui aos comentários desta Bíblia acerca deste salmo. Diz assim: Este salmo é íntimo e sensível. Descreve a confiança que o crente pode ter em meio a todo tipo de perigos e desafio. O Salmo fala da pessoa fiel, como aquele que ele o dirige a ele diretamente por tu, singular, no versículo 3 a 13. E lhe dá palavras para dizer na primeira pessoa, como meu. Alguns sugerem que todas essas vozes são de Israel, falando como um todo, mas as situações em vista no Salmo, o terror noturno, a seta, a queda dos companheiros, são aquelas enfrentadas principalmente por indivíduos. É claro que Israel, como um todo, encontra refúgio em Deus e está coberto por suas asas divinas. Mas os membros das nações veem essa proteção também em suas vidas individuais. E a Bíblia NA vai trazer aqui um comentário iniciando esse salmo. Diz assim: A seção de abertura apresenta tema básico em todo o salmo. O salmo é uma defesa segura para todos que nele buscam refúgio. Vários termos para segurança aparecem: esconderijo, para se esconder do perigo, sombra, por exemplo, das asas, refúgio, um lugar seguro, e fortaleza, que protege dos ataques. Os títulos de Deus dão suporte a essa ideia. Altíssimo, no hebraico Elion, acima de qualquer poder. Onipotente, em hebraico Shaddai. Aí veja a nota em Gênesis 17, 1 a 2. O meu Deus, em quem confio. A expressão exibe confiança máxima, ou seja, o ideal da fé bíblica. O propósito desse salmo é incluir a fé firme no novo povo de Deus. A primeira seção ajuda os cantores a sentir que Deus é confiável, pois Ele livrará você. Estes versículos se dirigem de forma pessoal a cada que canta este salmo, relacionando os benefícios que vêm para aqueles que confiam no Senhor. O laço do passarinheiro aparece como uma metáfora para os planos daqueles que odeiam o justo. A peste e a mortalidade são doenças que Deus envia sobre seus inimigos e sobre o povo infiel. Pestilência. O terror e a flecha, junto com Caiam Mil, visualizam o povo de Deus sob ataque. Se o Salmo estivesse descrevendo todas as situações de perigo, claramente não seriam assim. Pessoas fiéis já foram vítimas destes de outros perigos. É melhor permitir que o Salmo 91, verso 8, dirija a interpretação que aponta para os casos em que esses acontecimentos, praga e batalha, são enviados como castigo sobre os ímpios. Salmo, versículo 8 vai dizer: Somente com os seus olhos você contemplará e verá o castigo dos ímpios. Nesses casos, os fiéis podem estar certos da proteção de Deus. Apenas e asas, para a imagem de Deus como uma ave protetora. Veja também a nota em Salmo 91, 2, sombra. Seus anjos tomarão conta de você. Esta seção continua a descrição de segurança.
adicionando a intervenção dos anjos de Deus para cuidar daqueles que fazem do Altíssimo a sua morada. A menção, uma praga, é a reminiscência das pragas que caíram sobre o Egito, novamente deixando claro que essa é a descrição do fiel em um período de julgamento de Deus. 91, 11 e 2. O que diz 91, 11 e 2? Porque aos seus anjos ele dará ordem a seu respeito, para que guardem você em todos os seus caminhos. E eles os sustentarão nas suas mãos, para que você não tropece em alguma pedra. Vai trazer aqui o comentário acerca desse versículo. Esta seção continua a descrição da segurança, adicionando a intervenção dos anjos de Deus para cuidar daqueles que fazem do Altíssimo a sua morada. A menção a uma praga é uma reminiscência das pragas que caíram sobre o Egito. O diabo cita esses versículos 11 e 12 como uma metáfora, uma manobra para fazer Jesus buscar uma demonstração do cuidado dos anjos, para que todos os judeus viessem atirando-se do pináculo do templo, o que sem dúvida atrairia para Jesus um grande número de seguidores entre o povo. Jesus denuncia a ideia como um teste contra Deus. Esse é sem dúvida um desvio intencional da passagem do Salmo, que não encoraja os fiéis a se colocarem em perigo desnecessário. Isso é muito interessante, esse versículo, onde Jesus contrapõe o argumento de Satanás usando a própria palavra de Deus, mas deturpando o sentido real dela. É claro que Deus ele é poderoso para nos dar livramento quando precisarmos dele, mas isso não nos permite nos colocar em situações de perigo, porque Deus ele tem que nos livrar, quando na verdade elas podem ser desviadas e não são necessárias se colocar nelas. E isso precisa estar bem latente em nosso coração. Existem circunstâncias que nós podemos evitar, mas muitas vezes por falta de sabedoria achamos que tudo podemos fazer, mas temos que ter discernimento e cuidado. Deus é poderoso sim para nos livrar, mas temos que ter sabedoria para escolher e estar em certas situações ou não. No verso 91, 13 diz assim: você pisará o leão e a cobra, com os pés esmagará o leãozinho e a serpente. São provavelmente imagens para pessoas inclinadas a prejudicar os fiéis, ou talvez os agentes demoníacos que inspiram prejuízo, ou seja, os ataques do mal, do adversário contra a vida do servo de Deus. Porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei. O salmo termina com uma exposição de como é o ideal de confiança. A mim se apegou com amor, conhece o meu nome, invocará a Deus em tempos de angústia. E com repetição da disposição de Deus de cuidar dos seus servos fiéis, livrarei, protegerei, responderei na sua angústia, e eu estarei com ele, e o livrarei e o glorificarei. Tal pessoa terá longevidade, em hebraico, orek e amim, duração dos dias. Provavelmente significa vida eterna, e desfrutará da salvação de Deus. Este é o Salmo 91, comentado pela Bíblia de Estudo NAA. Lembrando que o que muitos pensam, e muitas vezes agem, como se esse salmo fosse um mantra, algo a ser repetido, e o simples fato de verbalizar o que está escrito neste salmo lhe dará a proteção. Mas é interessante que a Bíblia de Estudo NAA vai trazer aqui no início o emprego que da palavra diretamente. Tu, como o salmista diz, tu me livrarás. E ele diz também como ele age para com Deus. A confiança, o relacionamento, a intimidade,
o envolvimento do fiel para com Deus, que desperta essa segurança e essa confiança de descanso na sombra do Onipotente. Desfrute desse salmo, mas mais que isso, desfrute do Deus deste salmo. Esse salmo ele tem endereço certo. Para quem é endereçado? Para aquele que habita e aquele que descansa na sombra do Onipotente. Esconderijo aqui faz menção do templo, da casa de Deus. Então ele está falando para alguém que tem intimidade e está na presença de Deus, não como visita, mas sim como presença direta e contínua, uma habitação. Faça da presença de Deus a sua habitação e descanse no seu grandioso poder. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.